Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao What's Next Innovating Tourism. Para quem cá esteve ontem, sabe que nos focámos na sustentabilidade e hoje a nossa talk vai incidir, na verdade, sobre um outro tema que, na verdade, anda ali a par e passo com o tema de ontem. Portanto, a digitalização, como eu gosto de lhe chamar, a revolução digital, neste caso concreto, para além das partilhas pessoais de cada um dos nossos convidados, aplicado diretamente ao serviço do turismo. Sem mais demoras, passo a apresentar os nossos convidados. O António Câmara é professor, cientista informático, chairman do iGroup. É assim, António, que se diz? Não sei, eu lembro-me assim de repente do iDreams. É mais o iDreams que o iGroup. Pronto, o iGroup, fica a correção, doutorado em Engenharia Civil, um homem que me atrevo a dizer muito à frente do seu tempo e capaz de transformar cada adversidade numa oportunidade. É também nossa convidada a Inês Durbon Borges, gestora e Chief Transformation Officer da Sonai Sierra, que já vamos passar a saber exatamente o que é. Passou antes pela consultora McKinsey, pela Vodafone e mais recentemente também pela Vorten. De alguma forma andou sempre de mãos dadas com a revolução digital e talvez um passo à frente do mercado. E vão certamente notar que é dona de uma energia absolutamente incrível. Antes de passarmos à conversa com os nossos convidados, vamos ver um vídeo que foi criado pelo Nest sobre os desafios da digitalização. E eu vou começar pela Inês, como tinha prometido há bocado. Inês, o que é que faz exatamente uma Chief Transformation Officer? Ok. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite de estar aqui a partilhar esta sessão convosco. O cargo de Chief Transformation Officer é algo que tem estado a emergir em várias empresas do mundo corporate, empresas que entendem que têm que fazer uma mudança tão profunda na maneira como operam, que é preciso dar um título e um cargo e uma responsabilidade e uma cara e uma equipa a essa mudança. Em vez de pedir a cada uma das pessoas, em vez de pedir apenas a cada uma das pessoas que mude a maneira como faz as coisas no dia-a-dia, é preciso dar um peso institucional, se quisermos, a essa mudança. É o meu caso, mas há várias empresas a evoluir neste sentido e no caso em concreto da Sonai Sierra, onde trabalho, existe uma nova estratégia de negócio que implicou um repensar, um renovado posicionamento no mercado, e isso exige uma transformação cultural da maneira como se opera, como se faz negócio, um foco no exterior, um foco na standardização para uma digitalização eficiente, porque esta coisa da digitalização de facto tem muitos desafios, e uma mudança de mindset nas pessoas. E, portanto, isso faz com que se tenha reunido dentro dos pelouros de um Chief Transformation Officer áreas como a coordenação comercial entre unidades de negócio, portanto, como chegar de forma concertada ao cliente, como ter uma visão unificada do cliente, que é um dos grandes desafios que a digitalização pode ajudar a ultrapassar. De alguma forma, o processo passa a ser ao contrário. Parte do cliente, a visão está centrada no cliente e a partir do cliente que se desenha depois toda a alteração da rede. Exato. É isso? Da rede de processos, se quiseres, de procedimentos, de mindset, de maneira de operar. De uma empresa, estamos a falar da Sonai Sierra, mas quer dizer, há uma holding, há uma Sonai GPS, claro. Portanto, estamos a falar de uma estrutura verdadeiramente complexa. Sim. Esta transformação, esta implementação do programa de transformação digital abarca isso tudo. Existe um programa de transformação digital da Sonai como um todo. O meu papel é fazê-lo dentro da Sonai Sierra, em concreto, e, portanto, não para a holding de forma transversal. Mas, voltando ao que são os pelouros típicos de um Chief Transformation Officer, que, como digo, existem em várias empresas, eles tipicamente abarcam uma visão centralizada de cliente, como disse, portanto, a colocação do cliente no cerne do negócio e as áreas relacionadas com inovação, que daí advém. Muitas vezes esses pelouros estão associados. Está o pelouro dos recursos humanos, porque é sobretudo uma mudança da maneira de operar, de pensar, de estar no dia-a-dia, de trabalhar das pessoas. Isso é cultural também, não é? Exatamente. Estão os sistemas, o IT ou a tecnologia, como quisermos chamar, porque lá está uma vertente técnica ou tecnológica associada a essas mudanças, e depois muitas vezes estão temas relacionados com comunicação corporativa ou sustentabilidade. Isto são pelouros típicos. No meu caso, tenho a maioria deles, mas não a totalidade, porque isso depois também depende muito da realidade das empresas. Mas, no fundo, mais do que uma transformação... Podíamos pensar que uma transformação digital é fazer sistemas mais eficientes, é muito mais do que isso. E, portanto, quando se quer
impregnar a organização desse espírito de mudança, tipicamente agregam-se várias competências a esses explores da mudança. E antes de falarmos das competências e de passarmos também a palavra ao António, em termos práticos, depois desse trabalho todo feito a priori, em termos práticos, o consumidor, que diferença é que vai notar, por exemplo, e porque fazem também parte da Sonai Sierra, quando for a um centro comercial como o Colombo ou como o Norte Shopping? Sim. A Sonai Sierra é uma empresa B2B, maioritariamente, ou seja, B2B2C. De facto, faz centros comerciais, esses são para o consumidor, mas o seu cliente, em primeira análise, são os investidores. E, portanto, esta mudança vai ser sentida primeiro pelos investidores e pelo consumidor vai sendo mais gradual, porque a verdade é que o consumidor está a sentir as mudanças do consumo, nas tendências do consumo, as we speak, não é? São essas mudanças que fazem com que o posicionamento tenha que se ajustar um pouco. Portanto, é incontornável todo o tema da digitalização do processo de compra, ou de partes, de bits and pieces do processo de compra. Também está claro neste momento que a ideia de que as lojas físicas vão desaparecer ou que os centros comerciais vão desaparecer não faz sentido, mas vão mudar o propósito que têm ou ajustar o propósito que têm dentro dessa jornada do consumidor para fazer escolhas e vão estar cada vez mais do lado da experiência, que é muito o foco que eu queria trazer aqui para uma sessão sobre digitalização do setor da hospitalidade, é que aquilo que se trata é, sobretudo, de pensar como é que se otimiza a experiência do consumidor final. E isso é algo em que o retalho está talvez um bocadinho à frente, enquanto indústria, do turismo. E, portanto, pode haver interesse em seguir aquilo que são as tendências do retalho, porque parte desse trabalho está já em curso e tem uma dinâmica acelerada e, portanto, pode ser interessante pescar o olho ali a perceber o que é que se fez e quais foram os sucessos e os insucessos para perceber como é que isso se pode trazer para a indústria da hospitalidade. Já lá vamos. O António Câmara, eu vou citá-lo, numa entrevista diz que há várias formas de lidar com o fracasso. A pior de todas é ter pena de si próprio. E eu nunca tive pena de mim próprio. A frase é sua, como eu dizia, imagino que seja uma máxima que o tem acompanhado ao longo de um grande percurso, um percurso de altos muito altos, de baixos muito, muito baixos, mas que sempre soube reerguer-se e reinventar-se e renovar-se. Não deixa de não ser um cientista informático e também um académico, muito à frente do seu tempo. Como é que olha para esta quase dicotomia entre as universidades, o mercado, as exigências do mercado e agora esta explosão de startups que, na verdade, tem vindo a contribuir com grandes soluções para as exigências do mercado? Bem, em primeiro lugar, eu devia dizer que eu lido muito bem com o fracasso, porque eu comecei a minha vida como um tenista fracassado. E, portanto, eu jogava ténis e habituei-me a perder desde muito cedo. Mas, essencialmente, o que eu acho, olhando para estas últimas décadas em Portugal, é que nós desenvolvemos competências em investigação científica, mas, para ser honesto, a passagem desta investigação para o mercado fez-se num número muito reduzido de casos, ok? E muitos deles começaram no início deste século, e há vários exemplos, desde a Chip Idea, a Multiwave, a Critical e assim sucessivamente. Em geral, o que eu acho hoje em relação à universidade é que devia haver uma transferência muito maior. Eu não falo de transferência de conhecimento, devia haver um número muito maior de startups baseadas em deep tech e conhecimento. Há algumas, mas podiam ser muito mais, porque na universidade não há nenhum incentivo para os docentes fazerem empresas, pelo contrário. As universidades têm, obviamente, cursos de empreendedorismo, mas não há ligação, como, por exemplo, nas universidades americanas, onde eu estudei e trabalhei, onde há todo um ecossistema que permite e estimula os professores e os estudantes a criarem empresas. E, portanto, falta-nos essa layer. Essa layer faz a diferença porque na universidade há conhecimento e há invenção, mas não há inovação, porque não chegam ao mercado. E esse não é um problema apenas português, é um problema na generalidade da Europa. E essa é uma das razões pela qual, neste momento, a maior empresa tecnológica europeia é apenas a 60ª no mundo. O António diz também que há talento em Portugal, mas que faltam riscos. É preciso arriscar mais? Bem, eu acho que há imensos riscos para a população em geral em Portugal, porque basicamente somos um país ainda pobre, mas eu acho que muitas das pessoas que têm talento e podiam arriscar mais, de facto.
ok? Por exemplo, e mesmo na universidade, o que se passa na universidade portuguesa é muito condicionada portanto, pela essa bibliometria crescente e pelos rankings, e portanto, muitas universidades portuguesas olham para o ranking de Xangai como uma meta fundamental, e o que se passa hoje em dia, devido ao ranking de Xangai e outros, é que a investigação transformou-se em investigação conservadora. E se há uma vantagem que a universidade tem, é poder falhar. Portanto, a maior vantagem que a universidade tem é verdadeiramente poder falhar. E curiosamente, nesta altura, há muito pouco tempo, eu fui um dos fundadores de um laboratório que é o Disobedience Lab, para exatamente voltar ao que a universidade devia ser. Vamos desobedecer, vamos arriscar. Sangue na guerra, como se costuma dizer. Basicamente porque é isso que a universidade, de facto, pode contribuir. É com algo completamente diferente e não com a investigação incremental que é dominante hoje em dia no mundo. Há uma frase há uma frase muito adequada, que é para nós estamos a criar um sistema que é basicamente de profunda mediocridade excelente. Tem muita qualidade, mas é completamente medíocre. Diga, profunda mediocridade... Excelente. Excelente. Porque basicamente os artigos são bem escritos e compostos, mas depois, o que é que sai dali? Espremido, não é? Espremido. Inês e António, é válido para os dois. Desde logo na pandemia, sobretudo quando estávamos todos confinados, no primeiro confinamento, no primeiro de todos, a exposição ao digital aumentou exponencialmente. Nessa altura, a Inês ainda estava na Vorten, certo? Portanto, que no online, no marketplace, pronto, eu acho que todos nós que estivemos confinados sabemos exatamente as alterações que aconteceram. Houve uma procura que, se calhar, eu diria, arrisco a dizer que não estavam à espera. Foi inesperado. Portanto, como é que foi responder a esse desafio? E depois, de alguma forma, também queria perguntar ao António que muitas pessoas, ou todas as pessoas, ficaram, de facto, expostas ao digital, mesmo sem saberem, mesmo sem quererem, e agora, de repente, torna-se uma realidade. Portanto, Inês. Então, essa resposta só foi possível porque não foi uma resposta improvisada. Ela vinha a ser preparada há anos e tinham sido identificados os pontos que tinham que ser transformados na cadeia de valor da Vorten para que se pudesse vir a ter uma percentagem muito maior das vendas feitas em modelos digitais. E, portanto, porque esse trabalho estava em franca aceleração já, e com muitas metas já entregues, é que foi possível à Vorten responder ao desafio de uma procura absolutamente exponencial. É porque não é só o tema de o site estar preparado para o número de pessoas que estavam a fazer compras naquele momento ao mesmo tempo. É toda a cadeia de logística para trás. Se pensarmos... De stocks, mas também na distribuição. Exatamente. Portanto... Na cadeia de valor como um todo. Portanto, a Vorten é um operador omnicanal, não é? Portanto, tem cerca de 200 lojas em Portugal e o maior site de e-commerce em Portugal. E, portanto, abastece essas lojas a partir do seu entreposto e abastece os pedidos do online tanto a partir das lojas quanto a partir do entreposto, dependendo do que é mais prático. Mas, se pensarmos, a distribuição para uma loja é feita em paletes. E para nossas casas ou os nossos locais de emprego é uma caixinha, não é? Uma coisinha. E, portanto, a mudança no entreposto foi uma coisa abissal, feita em 2 semanas. Portanto, cresceu-se, os volumes de crescimento das entregas ao domicílio foram incríveis. E passou-se de cerca de 2.500 por semana para 60.000 de uma semana para a outra. Portanto, foi uma coisa absolutamente alucinante. Todo o entreposto teve que ser refeito do ponto de vista de fluxos. Para além de que, naquela altura, havia uma enorme insegurança quanto à saúde das pessoas e há trabalhos que não podem ser feitos. Claro. Que não podem ser feitos, nomeadamente esses de preparação de encomendas, não podem ser feitos à distância. Ou seja, a robotização da logística não está claramente preparada para uma mudança dessas, para em tempo útil se mudar uma operação deste género. Portanto, só foi possível porque havia toda essa preparação. Porque a transformação já tinha começado antes. Porque, pegando aqui nas palavras do António, é engraçado olharmos para a raiz da palavra. Transformação é ação para mudar a forma. É isso que significa. E o chave é a ação. Não é? O mudar a forma é o que a gente percebe que isto hoje é assim, amanhã vai ser mais assado. É? Agora, como é que nós levamos, como é que nós tomamos ações consistentes, coerentes
e lidando com todos os fracassos para mudar a forma, essa é que é a questão mais difícil, na minha perspectiva. E esse trabalho já estava muitíssimo avançado à época. E muito diferente para Portugal e para a Espanha, porque apesar de ser um mercado ibérico, são realidades sociodemográficas, por assim dizer, diferentes ou não? Assim, muito diferentes. A Espanha é um mercado muito maior e, portanto, enfim, tem N dinâmicas diferentes, tem outro tipo de concorrência, muito diferente de um país para o outro. António, há alguém que neste mundo hoje possa dizer que é verdadeiramente analógico depois de tudo aquilo que nós passamos? Há pessoas que tentam, mas eu acho que é crescentemente difícil e eu acho que o que se perde por rejeitar o mundo digital é uma enormidade. E vai ser cada vez mais difícil, porque se eu acho que há uma mudança na internet nos próximos anos, vai ser a internet 2D, literária e baseada no mundo dos dados, para uma internet onde finalmente o mundo real e também o mundo virtual passam a ser dominantes, e isso vai acontecer nesta década com a introdução de óculos hoje já temos óculos de realidade virtual com boa qualidade, mas sobretudo com os óculos de realidade aumentada e sobretudo com o lançamento da Apple. O lançamento da Apple provavelmente será no final deste ano, próximo ano. Neste momento é visto por muitas pessoas na indústria como o maior lançamento de tecnologia da história da humanidade. Vai mudar Para tudo. Não, muda tudo. Sim. Quando as pessoas perceberem o que é que vai acontecer, muda tudo. E portanto, pode dar-nos uma pista? Claramente. Portanto, basicamente, há vários componentes. A primeira componente é a gestão da visão. Nós vamos poder ter nos óculos da Apple, e eles têm patente sobre isso, por isso simplesmente, não só reproduzir as nossas receitas, mas fazer gestão da nossa visão através do digital. Eu posso olhar e focar à distância. Depois, a segunda ponto é que eu quando olho para qualquer cena, no fundo vou ter as coordenadas de todos os pontos que estou a ver. Isso significa que eu vou poder indexar o mundo de uma forma com um detalhe imenso que não podia hoje. E isso tem consequências a todos os níveis, desde o retalho, o turismo e assim sucessivamente. Mas há outro ponto muito importante, e olhando para o mundo analógico, que é o mundo da natureza. E estamos aqui no Oceanário. É muito curioso que nos anos 90 nós trabalhámos em rádio virtual e depois para a Expo 98, e uma das ideias que nós tínhamos aqui tinha havido um documentário da BBC que era o Super Sense, onde eles sistematizaram a visão dos animais para o mundo inteiro. E uma das coisas que nós tentámos fazer aqui no Oceanário era imaginar com óculos de rádio virtual, olhar para o peixe e ver como é que o peixe nos está a olhar para nós. E portanto, olhar a reproduzir a visão animal, começar a perceber o mundo animal. E eu acho que uma das áreas que eu acho que vai ser das mais fascinantes é a possibilidade de nós, com os óculos de realidade aumentada, olharmos para o mundo natural, incorporar os avanços que se estão a registrar na ciência de comportamento animal. No outro dia, por exemplo, houve cientistas que descobriram porque é que os porcos choram. E como é que os porcos choram. Como é que os peixes comunicam. E, portanto, essa componente de aumentar o mundo natural, eu acho que vai ser a parte mais surpreendente. Muito mais do que a maior parte das empresas americanas, no fundo, têm como objetivo, que é transformar o mundo numa loja. Eu, com os óculos, vou olhar, olha, gosto daquele casaco. E, basicamente, vou poder comprá-lo. Não, vai ser por aí. Facebook, Google, Amazon. Eu acho. A aposta faz uma aposta, não digo contrária, mas. Não, completamente não. Nós criámos um consórcio com firmas portuguesas, mas também com empresas estrangeiras, para tentar combater os gigantes americanos. E a nossa lógica é. Ok, há duas vantagens gigantescas que nós vamos ter. Uma, porque podemos indexar tudo, nós vamos poder apostar no hiperlocal, onde eles não vão conseguir. O que significa esse conceito do hiperlocal? Significa eu, por exemplo, chegar às lojas. Sr. Antunes ao resto do mundo. É basicamente chegar às lojas de bairro e indexá-las, levá-las para o mundo digital. Obviamente tem que haver uma camada de storytelling, que no fundo tem que haver narrativas, mas basicamente permite que o nosso mundo seja o nosso bairro, ou continue a ser o nosso bairro e que o nosso bairro vá para o mundo. Enquanto a outra lógica é o mundo é pura e simplesmente uma loja. Mas eu acho que esta parte da natureza vai ser crucial, e sobretudo num país como Portugal, porque quando nós vamos chegar aqui, a natureza já em si é atrativa.
Eu não estou a falar na realidade aumentada pervasiva, mas nós podemos adicionar algo que é único. Vai aumentar a experiência. Sim, vai aumentar a Isso vai experiência. de encontro àquilo que dizia. Não vai aumentar a experiência, sem dúvida. Que falava na experiência imersiva. É isso que se propõe o avanço digital para não colidir, não tirar ali espaço. Portanto... Sim. O avanço digital pode, dependendo dos contextos em que é considerado, trazer várias coisas, vários benefícios. Na operação das empresas, desde logo, há óbvias oportunidades de poupança de custos operativos, de custos operacionais, que podem vir da utilização de ferramentas digitais, desde que bem arquitetadas. Isso é incontornável. O que me parece útil que se pense, que se mantenha em mente quando se está a fazer a tal transformação, ou seja, a tal ação para empurrar essas mudanças, é que quem quer que seja, que são os clientes da empresa, vão estar a experienciar uma forma de interagir com os serviços que a empresa presta ou os produtos que a empresa vende. E o digital tem que ser enquadrado. E aquilo que fizermos do ponto de vista de otimização da operação, poupanças de custos ou digitalização, tem que ser olhado na perspectiva de como é que quem consome esses serviços vai experienciar esse consumo. Não é? Portanto, muito mais interessante do que apenas olhar para as ferramentas digitais como formas de poupar custos é perceber como é que elas podem melhorar a experiência. E há um mundo de possibilidades que se abre. Porquê? Porque, por um lado, esta ideia que o António estava a transmitir de, na perspectiva do António, é muito mais interessante levar o nosso bairro para o mundo e ele continuar a ser o meu mundo, porque é o mundo onde eu fisicamente estou e, portanto, na prática, o que estamos a falar é do encontro entre o mundo físico e o mundo digital e perceber como é que eles podem reforçar e maximizar o prazer da experiência, porque é disso que estamos aqui a falar, não é? E isso é muito mais interessante do que a perspectiva de que o mundo inteiro é uma loja e que eu vou estar permanentemente a comprar. Não, eu não quero só comprar, na verdade, há outros tipos de experiências que eu quero ter. E, portanto, quando eu conjugo essa perspectiva, torna-se tudo muito mais rico. Ora, o que é interessante quando se pensa em inovação nessa perspectiva, na minha opinião, é que se conjuga o humano com o digital. Ou seja, a tal loja do Sr. Antunes, que é aqui uma metáfora para a pequena loja de bairro, que do ponto de vista de serviço de proximidade ao cliente é inexcedida por qualquer algoritmo até agora. De tudo sobre drogaria. Drogaria e sobre ti, Liliana, se és cliente habitual, não é? Sim, quer dizer, sim, conheces... as escolhas. Exato. Mas potenciar isso com os volumes absolutamente exponenciais de informação que o digital é capaz de tratar, que o Sr. Antunes não é, nem nenhum de nós. E como conjugar o melhor das duas coisas. E era nesse sentido que eu dizia que o retalho talvez esteja um bocadinho à frente da hospitalidade nessa matéria. Pode aprender dos passos que o retalho já deu agora para o setor do turismo? Era aí que eu ia chegar, é que justamente compreender o que é que são pontos diferenciais que o humano traz e que o digital traz e como é que eles se combinam para maximizar a intensidade e o prazer da experiência é o caminho que o digital tem, que o retalho tem vindo a fazer. Sem aumentar demasiado os custos, não é? Porque depois não, há sempre um investimento necessário, mas muitas vezes, se for um investimento demasiado avultado, também corremos o risco de fazendo um business case como qualquer outra decisão de negócio. Aí, pronto. E há vários pontos de equilíbrio. Há vários pontos de equilíbrio e na hospitalidade, por acaso, acho que isso é muito visível. Há vários pontos de equilíbrio sobre como utilizar o digital para poupar custos versus melhorar a experiência, dependendo da proposta de valor. O que é uma proposta de valor versus uma experiência? É quando combinamos o preço com a experiência que estamos a dar. Portanto, se nos queremos posicionar no segmento de luxo, na hospitalidade, então temos que providenciar uma experiência que está ao nível do preço que estamos a tentar cobrar. E, portanto, o ponto de equilíbrio entre o humano e o digital aí é específico. Não quer dizer que o digital esteja fora de jogo e que tudo tenha que ser humano. Não de todo. Mas o ponto que vamos procurar é um ponto diferente de quando estamos num turismo independente dos famosos nómadas digitais que agora invadiram Portugal, a Ilha da Madeira e tal, disse imenso sobre isso. São pontos de equilíbrios diferentes nessa proposta de valor. Portanto, estar muito consciente do que é que são as oportunidades de otimização de uma operação versus as oportunidades de maximização do prazer da experiência é a perspectiva que me parece mais interessante aqui. O que é que o retalho já fez nessa matéria? Para tentar responder à tua pergunta. O retalho, quando pensa nas lojas do futuro, pensa, compreende e tenta construir lugares de experiência, ou seja, sítios onde o contacto com o produto é um contacto
exponenciado pela realidade física, porque a verdade é que não há até ao momento algoritmo digital nenhum que permita substituir, até agora. E o António de certeza que sabe coisas que vão mudar isto no futuro, mas para já não há tecnologia. Está Claro que sim. Desbravar caminho para chegar lá. Seguramente, mas até agora não há nenhuma experiência digital que substitua o contacto físico com o produto, seja de que tipo for. E o produto turismo está ainda mais aqui, porque ele não é tangível, não é? Portanto, a experiência de estar num lugar que é único, de usufruir da gastronomia, que outra atividade, como o cooking, no geral, mais tem feito evoluir esta lógica de experiência. Nos últimos anos, se olharmos para isto, é brutal, não é? Portanto, comer já não é só uma questão de paladar, não só tem os aromas, como tem todo o tema do visual, não é? O António vai conseguir algum dia recriar o sabor de um vinho, de um Touriga nacional, de uma casta? Acha que vai conseguir lá chegar? Há muita investigação nesse sentido, mas eu tive uma doutoranda que acabou o doutoramento há muito pouco tempo, que era uma designer muito experiente, que o que tentou fazer foi usar design visual e portanto, aquela noção de sinestesia com os outros sentidos, de forma a correlacionar o design visual com o olfato e com o paladar. E é óbvio, eu não posso dizer que a tese não é conseguida. Ela doutorou-se e a tese é conseguida, mas nada substitui os sentidos químicos. Há uma série agora na HBO, que é Made of Love, que é sobre o livro, em que basicamente fala sobre isso. Eles vivem num mundo digital perfeito, mas onde é que estão os olfatos e o paladar? Onde é que eles estão? Falta, não é? Falta. Mas o que é que o António, ele sim muito mergulhado naquilo que na tecnologia de ponta, naquilo que ainda há de despontar, que recursos emergentes é que estão a ser preparados que possam servir, nomeadamente o setor do turismo, que possam ser aproveitados? Então, eu posso dar vários exemplos de projetos que nós temos realizado, a maior parte deles fora de Portugal, e tem a ver com a combinação. Portanto, há dois patamares. Há este nível da rádio virtual e rádio aumentada. E depois há um nível emergente que eu acho que é muito curioso, que tem a ver com a layer do protocolo, que tem a ver com os NFTs e os smart contracts e assim sucessivamente. Em relação à rádio virtual e rádio aumentada, nós trabalhamos, nomeadamente no Brasil, trabalhamos com os Jogos Olímpicos e com o Campeonato do Mundo e trabalhamos com grandes marcas brasileiras. Não exatamente no setor do turismo, mas com impacto no turismo. E uma das marcas com quem trabalhamos foi a Natura, que é basicamente uma marca de cosméticos e perfumes, onde, no fundo, fizemos a relação do local das matérias-primas, no caso a Amazónia, com a loja. E, portanto, criámos a experiência das pessoas tocarem nas matérias-primas e serem transportados virtualmente para o local de onde vêm essas origens. E depois trabalhámos com a Nike no Staples Center, em Los Angeles, no NBA All-Star Weekend, foi uma experiência incrível. Kobe Bryant ainda era vivo. E essa experiência eu acho que vai ser muito paradigmática do que vai acontecer, que é esta relação do eu estou no mundo real e agora vou emergir no mundo virtual e vou ter uma experiência fantástica. E nesse caso, portanto, isto era o All-Star Weekend, West contra o East, faltam 2 segundos, Kobe Bryant lança de 3, tem a falta, estão a perder por 2, e a pessoa entra no papel do Kobe Bryant e vai lançar os 3 lances livres, e nós criamos à volta, nos ecrãs todos à volta, isto custou uma pipa de massa, toda a volta, toda a assistência a bater palmas. Portanto, toda a gente hoje em dia fala no metaverse, a pessoa passou do mundo real para o metaverse. E o que eu acho que vai acontecer no turismo, vai acontecer tudo isto. Eu estou no mundo real e agora vou para o metaverse, ou estou no metaverse e agora quero ir para o mundo real. E, portanto, é esta componente. Mas eu acho que uma layer extraordinariamente importante, e é curioso porque, não só em rádio virtual e rádio aumentada, mas também nesta layer ligada ao mundo cripto, Portugal, nesta altura, é dos locais com mais talento per capita no globo. Nós temos 100 firmas e 15 laboratórios de investigação em rádio aumentada e rádio virtual. Poucas pessoas sabem disso. E, neste momento, Lisboa é dos principais centros de cripto no mundo. 3 dos fundadores de Ethereum vieram viver para aqui. Todos os dias
Ok, e esta layer cripto, toda a gente vê os NFTs, isto é uma treta. NFTs vão ser tudo. É uma treta de muita massa. Não, mas não é isso. Neste mundo virtual, o site vai deixar de ser a entidade atómica da internet quando o mundo real passar a existir a sério. E o mundo real vai existir e o mundo virtual, a entidade atómica vai ser o que nós chamamos e criamos uma plataforma para isso, Smart Tags. Estes Smart Tags, no fundo, se tiverem valor, vão ser NFTs e vão ter Smart Contracts. E, portanto, os Smart Contracts são a Mas há via... aqui riscos na desmaterialização dos Não, bens. eles são títulos digitais associados muitas vezes a mundo bens físico. físicos, sim. A bens físicos. E o que se passa... Isso entra quase ali um bocadinho na lógica das patentes, isto recuperando um bocadinho da história, da sua história, Sim. da importância do registro de Sim, patentes. mas o que eu acho eu acho é há dados que vão estar na blockchain. Por exemplo, eu compro um remédio e tenho aqueles papelinhos com as recomendações. Epá, eu quero que aquilo esteja na blockchain no futuro. E os blockchains, neste momento, por exemplo, há todos estes protocolos que consomem muito menos e têm menos impacto no ambiente que as versões anteriores. Mas o que eu acho importante, os smart contracts, em relação a um país como Portugal, em que uma das grandes queixas tem a ver com a burocracia inacreditável, a parte toda legal e administrativa ainda pesada. Portanto, há um estrangeiro que vive em Portugal e diz assim, Portugal tem uma interface fantástica e um sistema operativo péssimo. Aqui eu acho que nós temos uma oportunidade única de mudar o nosso sistema operativo, porque nós podemos fazer, no fundo, o rendering das legal contracts and smart contracts. E nós estamos a trabalhar, temos um projeto, um carro português, onde estamos a olhar a parte toda do Mobility as a Service, transformando contratos legais em smart contracts, como nós já fizemos muitas vezes. Aliás, se nós olharmos para estes 2 últimos anos, nós conseguimos ultrapassar barreiras que em Portugal eram impensáveis, as assinaturas, porque mudámos para o mundo digital. E porque confiámos. acho que as pessoas já não têm noção daquilo que dependem do digital já no seu dia. Porque nós confiámos no mundo digital porque havia na retaguarda a parte legal. E o que acontece no mundo português tradicional é que o front-end é o legal pesado de licenciamento durante anos. Sim. Okay? E o que eu acho é que isso pode ir para a retaguarda, está lá, e nós operamos com smart contracts. E o primeiro país que fizer isso, e não é difícil, é possível, tem avanços gigantescos sobre todos os outros, em todos os setores, começando pelo turismo. Inês, estamos aqui a falar de 2 elementos que crescem ao mesmo tempo. Por um lado, o digital e, por outro lado, a experiência pessoal e imersiva de que falavas. Mas também traz desafios, porque se é verdade que hoje em dia os jovens parece que nascem já programados para o mundo digital. Houve outras pessoas também jovens que nasceram no seu tempo, há uns anos, já programadas antes de tempo, que é o vosso caso, mas os jovens de hoje em dia também são jovens que são relutantes ao contacto. São? Não são? Não. Não. Acho que não. Eu, por acaso, acho que sinto que há muitos jovens que preferem jogar online uns com os outros do que estar propriamente juntos a falar. Ou vejo coisas tão ridículas e desculpem, mas acho que é ridículo. Eu no meu telemóvel, tu no teu telemóvel, estamos aqui ao lado uma da outra e estamos a trocar mensagens quando estamos aqui fisicamente uma ao lado da outra. Pode não ser em todos os casos, mas é um desafio, não é? E como é que se ultrapassa? Vamos lá ver. Não creio que os jovens tenham deixado de ser animais sociais como nós todos somos. Têm ferramentas de socialização que são diferentes. Não abandonaram as ferramentas que já existiam antes, porque a verdade é que se viu durante a pandemia a falta que lhes fez, que fez a todos, mas a eles em particular, esse contacto com os amigos, o poder sair, ir à praia. Os jovens a sentirem saudades da escola e nunca tinham sentido saudades antes. Exato, e não só, e a quebrar regras, não é? Sim. A quebrar regras para poder fazer festas e, portanto, não creio que se possa dizer que não são animais sociais, que existem fenómenos de isolamento que também já existiam no passado, que eventualmente estão aqui experienciados, porque é muito mais estimulante, pode ser muito mais estimulante estar sozinho agora do que era há 30 anos, ou seja, há ferramentas que fazem com que seja muito mais estimulante, sim, e isso é algo que nos deve, diria que
tem que fazer parte da maneira como pensamos esta sociedade. Não é um bicho-papão, na minha perspectiva, desde que se saiba interagir com esse mundo. Eu, felizmente, tive a sorte de poder trabalhar o tema do gaming, que é, se calhar, o exemplo mais extremo dessa realidade de hipotético isolamento social, de forma muito próxima. E creio que, mais uma vez, e como sempre, tudo depende da maneira como usamos a tecnologia e não da tecnologia em si. Sim. E como a dinamite, não é? Pois, o gaming é uma forma de ligar gerações, porque a verdade é que nós temos hoje em dia gerações de pais que foram gamers no seu tempo, jogavam era Spectrum ou outra coisa mais, enfim, um bocadinho mais avançada. Olha, tanta gente a dizer que sim, já percebi que toquei num ponto que a audiência reconhece, pelo menos, quem está aqui. Portanto, uma das coisas mais engraçadas que os eventos de gaming que ainda se conseguiam fazer, que se fizeram antes da pandemia, os mega eventos em que muita gente ia, uma das coisas mais engraçadas que se sentia aí era que havia uma ponte geracional entre pais e filhos. Portanto, claramente a audiência era era conduzida por jovens, tipicamente rapazes, entre os 10 e os 18 anos, se quisermos ser um... Mas havia muitos gamers com mais de 40 e havia pessoas aí... Não sei porque é que apontas. Não apontei. mas havia... A área mais intensa em termos de energia desses eventos de gaming era a zona que se costumava chamar retro gaming, onde estavam concentrados todos os jogos do antigamente. Sim. Os Pac-Mans, os jogos de ténis com os gráficos incríveis de básico, mas aqueles que se jogavam nos salões de jogos, com joysticks e tal. Porquê? Porque eram os pais a mostrar, olha, isto jogava-se na minha altura. E coisa engraçada, os miúdos achavam um piadão, mas apesar de terem gráficos brutalmente mais sofisticados. Fará neste próximo fim de semana, 15 dias, o grupo da SIC agora tem o Advance. Sim, isso bem. E eu sou do tempo do Spectrum e antes disso, e, portanto sou péssima, mas eles fizeram um evento e convidaram algumas pessoas do grupo a estarem presentes e eu tipo, mas vocês querem o quê? Querem que eu publicamente arruine a minha imagem para toda a gente perceber que eu não percebo nada disto. Foi super útil, no sentido de que, de facto, fui péssima, porque não tenho talento absolutamente nenhum. Ou prática. E prática também. Mas o mais engraçado é que eu percebi, tenho uma filha pequena, mas que sim, que vai jogando, coisas adaptadas à idade dela, mas consegui perceber coisas nela que eu não percebia antes. E isso é um ponto de união. É tal ponto de geração que eu dizia. Sim. Porque tal como, nesses momentos, os pais mostram aos filhos como é que se jogava de antes, isso depois é uma ponte para os miúdos mostrarem como é que se joga hoje. E, portanto, aquilo que era uma clivagem geracional não, e tu estás para aí a jogar LOL e eu não percebo o que é que tu estás a fazer, de repente aquilo passou a ser espera, eu afinal percebo porque eu até partilhei este momento contigo e, portanto, criou-se uma linguagem mais comum, uma aproximação. E tempo em conjunto. Sobre gaming e eventualmente aplicado ao turismo, o António tem ideias e sugestões. Bem, eu não posso dizer que sejam exatamente ligadas ao turismo. É curioso. Mas podem ser aplicadas também Sim. ao turismo. Não, mas, por exemplo, eu devo dizer que esta pandemia para nós foi terrível, porque nós, em março agora já 2020, em março de 2020 íamos lançar um jogo com a Disney, que era um dos primeiros jogos da realidade virtual da Disney com o Rato Mickey e portanto, ia ser global e portanto isto foi suspenso até hoje. E portanto eu vejo que há e a nossa firma, esta firma estava no Canadá, teve que se recentrar para esportes justamente e olhar para essa área. Mas o que eu acho que os jogos são extraordinariamente interessantes. Nós que tivemos uma unidade de jogos na Y-Dreams, a Y-Dreams Global hoje em dia continua muito ativa no mundo dos jogos e há vários tipos de jogos. E aqueles jogos que nós achamos em que temos uma tecnologia única e que vamos agora lançar e que durante a pandemia começámos a trabalhar com alguns dos grandes atores no desporto mundial, portanto, é basicamente é quase a teleportação em tempo real. Eu estou a assistir a uma corrida de automóveis e estou a conduzir um carro virtual contra os carros reais em tempo real. Portanto, novamente, antes da pandemia. Jeito. Portanto, nós íamos lançar, mesmo em maio de 2020, íamos lançar em Nova Iorque num bar, ao pé do Madison Square Garden, com a NASCAR,
essa primeira experiência com 5G. Eu estou o NASCAR é mais Maior fácil porque é um velocidade. oval. Sim. Ok, portanto, eu acho que estes jogos de teleportação em tempo real agora vão passar a ter sentido e vão passar a permitir experiências únicas remotamente que podem ser usadas para benefício, neste caso, do turismo português. Okay? Eu agora vou vou entrar nas águas da praia e vou ter esta experiência fantástica. E portanto, essa é uma componente. Nós agora estamos a desenvolver um pequeno carro, que é o Tuga, um carro elétrico, a partir de Portugal e também com os Estados Unidos, e fomos buscar, para contar a nossa história, duas pessoas que trabalhavam com o Ridley Scott. Hoje todos os grandes produtores de cinema estão a olhar para o que vem a seguir. E o que vem a seguir está muito ligado com gaming. E o gaming, uma das partes fundamentais, portanto é o que nós estamos a trabalhar, é a anatomia das surpresas. Okay? Das surpresas. Das surpresas. Portanto, é um dos elementos fundamentais. As pessoas jogam para terem surpresas, e surpresas positivas, ou então terem um roller coaster de negativas e positivas. E, portanto, isto está completamente ligado também com storytelling. E, portanto, o merger do storytelling, no fundo, o que é um jogo? O jogo é uma história em que eu tenho jogadas, em que eu controlo e em que eu vou ver o resultado das jogadas em algum ponto. E portanto, as histórias ajustam-se a eventos, ou a locais, e, portanto, olhando sistematicamente, eu acho que uma das formas, e, por exemplo, o SimCity foi muito importante nessa altura, há muitos anos, para mostrar como é que era o planeamento urbano. Eu acho que os jogos podem ser extraordinariamente úteis para tentar visualizar e experimentar o que é que vai ser o turismo em Portugal, para o futuro. Sim. Porque voltamos outra vez às narrativas. Não, né? às experiências. Às experiências. Eu diria, Sim. o jogo é uma experiência. É uma experiência de decisões que eu tomo em determinados momentos, em determinados contextos, com parte da informação que eu conheço e parte que eu não conheço, como na vida real, e depois cujo outcome eu vou ver a seguir, ou de imediato, tenho um objetivo, tenho uma meta, e, na verdade, uma das indústrias que mais soube aplicar os princípios da psicologia humana para criar o engagement, portanto, para criar a necessidade, não é? a necessidade recorrente. Ou, se quiseres, o vício, se quiseres olhar para isto pelo lado negativo, foi justamente a do gaming. Porque aquilo que ali está feito é o estudo da psicologia humana em detalhe. Eu já estava na parte de criar a necessidade aplicada ao turismo. Pronto, não no vício, mas na necessidade de experienciar in loco. Aí, em relação à gamification aplicada ao turismo em si, haverá com certeza já algum trabalho feito que eu não conheço. Mas esta palavra que eu introduzi agora no discurso é curiosa e pode ser interessante para vós de explorar. Gamification é lógica, é o nome que se deu à aplicação, à gestão dos princípios do gaming. Ou seja, enquanto indústria que estudou a fundo a psicologia humana e como criar narrativas, ou se quiserem, experiências, que são engaging, isto é, envolventes, o mais envolventes possíveis, percebeu-se que aplicar os princípios do gaming à gestão, de forma genérica, a que se chamou gamification, trazia grandes benefícios. Particularmente, a coisa mais imediata foi incentivos a forças de vendas. E, portanto, há, neste momento, os modelos mais avançados de incentivos a forças de vendas são gamificados. Porquê? Porque têm um esquema de experiência pensado a priori para eu ter reforços positivos e reforços negativos quando necessário, no tempo certo, muitas vezes em real time ou near real time, mas às vezes não é necessário, depende do contexto em que isto é aplicado, mas com isso eu subo, eu faço as curvas de performance de cada vendedor subir. Essa é a lógica da gamification. Portanto, é a aplicação desses princípios de como fazer o engagement da pessoa humana com um determinado tópico a um assunto que não é um jogo. Portanto, gamification não é um jogo, mas é a aplicação dos princípios que levaram a que os jogos fossem viciantes às realidades da gestão. Eu não conheço exemplos práticos, como dizia, não conheço exemplos práticos aplicados à hospitalidade, mas diria que de certeza que haverá experiências nessa matéria. Nós desenvolvemos um. Boa. Conta, António, fala lá. Connosco. Não, mas nós desenvolvemos há cerca de 13 anos uma experiência com a Apple, num hotel em Montreal.
E, portanto, isto foi depois do lançamento do iPhone. A Apple queria substituir aqueles sistemas dos hotéis americanos e canadianos com a televisão e o telefone ultra antigos para um sistema em que a pessoa chegava ao quarto e tinha um iPhone e o iPhone fazia tudo. Okay? E depois, no final, a pessoa até podia comprar o iPhone e levá-lo para casa. E uma das coisas que nós trabalhámos com a Apple foi, no fundo, gamificar a experiência do hotel. Okay? Em que basicamente havia vários níveis, a pessoa recompensava, era um pouco um esquema de loyalty cards condensado numa estadia. E eu lembro perfeitamente dessa experiência porque muitas destas ideias, por exemplo, ligavam-se também à própria cidade de Montreal, okay? Em que nós criávamos um pequeno jogo de treasure hunting e ligado às lojas que circundavam o hotel. Ainda há um vídeo sobre a lógica da micro-georreferenciação. Mas basicamente, portanto, isto era feito com o comércio local e nós temos um vídeo disto. Foi uma pena não ir para a frente, depois a Apple perdeu o concurso. Portanto, a Apple queria ir para um concurso para substituir em grandes cadeias de hotéis americanos os sistemas convencionais e perdeu, curiosamente. Mas a parte mais curiosa dessa experiência é que houve uma parte da Apple que foi incrivelmente bem sucedida, que era, eu chego ao hotel, eu registro-me e eu, se quiser, até divulgo quem eu sou e depois eu estou aberto a convites para ir jantar. E, portanto, toda esta parte de emparelhamento foi o mais bem sucedido. Isso foi há quantos anos, António? Isto foi há 12 anos, mas eu ainda tenho o vídeo. Foi muito à frente. Era uma firma criada por uns libaneses residentes em Montreal que nos procuraram. E depois trouxeram a Apple. E portanto, a divisão da Apple que trabalhava esta área era Hospitality e Religion. E eles tinham acabado de ganhar o contrato para uma das maiores igrejas do mundo, com 30 mil pessoas em Atlanta. Portanto, eu lembro perfeitamente. Parece digno de um enredo de um filme. Vou-lhe contar, Mas é verdade. Eu tenho muito o vídeo, inesperados. e tenho o vídeo e a parte... e depois nós achávamos que muitas as apps de comprar iam funcionar e verdadeiramente aquilo que funcionou foi o princípio do Tinder. Sim, é o que eu digo, então eu estou muito atrás no tempo, não sei. Eu ficava a conversar convosco infinitamente, mas gostava de introduzir aqui outro tema na nossa conversa. Muito se tem falado no 5G, na importância do 5G, nos avanços e recuos, nas cisões entre as várias partes do mundo e conflitos associados. Que impacto é que o 5G pode ter no turismo? Agora ficámos aqui mais uma hora. Sim, bom. O 5G vai permitir que, no fundo, cresçam exponencialmente as soluções de algoritmos interligados. Não é? Portanto, quando se fala de internet das coisas, é um bocadinho isso. Os equipamentos correm a algoritmos que, por sua vez, se interligam com outros e, portanto, trocam informação. E, portanto, substituem ainda mais a pessoa humana nesse tipo de tarefas. Mas eu volto à mesma perspectiva. Para quê? Para libertar o humano para aquilo em que ele é insubstituível, que é fazer as partes da experiência. Enfim, esta é a maneira que eu acho interessante e mais desafiante, particularmente para quem está na hospitalidade, porque há uma parte da vossa indústria, e diria que ainda maior do que a do retalho, que é sobre pessoas. É sobre o que é que as pessoas estão a sentir quando estão num determinado sítio que é insubstituível, porque Lisboa só há em Lisboa e as experiências que existem em Lisboa só existem em Lisboa, não é? E, portanto, aquilo que o 5G permitirá, na minha perspectiva, é dar-vos um maior grau de liberdade para utilizarem as pessoas e aquilo em que elas são insubstituíveis naquilo que mais diferença faz para criarem experiências verdadeiramente únicas para os vossos utilizadores/clientes. Agora, eu sei que isto é uma resposta vaga, porque a verdade é que nós estamos agora no início do 5G, estamos a instalar redes agora e ainda ninguém, e não está muito claro para quem está no dia-a-dia do seu negócio, como é que isto vai acontecer. Eu estou a falar com pessoas que estão à frente do seu tempo, não é? E, portanto, que trabalham muito com isto e são confrontadas com essas escolhas. Não é à toa que dizer, a Inês nunca tinha... deve ter sido um desafio enorme ir trabalhar para a Sonai Sierra, não é? Porque nunca tinha estado num negócio
daquele ramo. Portanto, o que trazia era todo um know-how ligado à revolução digital e, portanto, é por aí, é daí a questão. Mas consegues concretizar uma ou duas ideias desta aplicação do 5G? Concretamente, a hospitalidade, em concreto, não estou a ver. Para além desta lógica, não é? Da substituição de tarefas em que estão a usar as vossas pessoas, em que elas não acrescentam realmente valor. Mas, se calhar, mais uma vez... E Mas, o António tem uma visão, não é? Bem, nós realizámos um projeto e estamos envolvidos em vários com o 5G. Nós fizemos uma das grandes experiências do 5G no mundo, no Brasil, em São Paulo, em que um grande músico brasileiro, Lucas Lima, tocava em tempo real com uma orquestra que tocava uma canção dos Led Zeppelin. E, portanto, o Lucas Lima estava presente no palco como holograma. E o 5G foi determinante porque eliminou as latências e, portanto, permitiu que pudessem tocar em conjunto sem se notar. Portanto, sincronicidade total. Ok, uma das ideias que nós temos e começámos a testar, curiosamente, no projeto em Lisboa, é esta possibilidade de eu ir para um restaurante, por exemplo, e estar presente em tempo real num local qualquer. Okay? E, portanto, nós vamos, acredito, quando tivermos óculos, eu venho jantar e eu agora quero ver um músico peruano. Há um concerto no Peru, algures. Okay? Assim, de repente, estou-me a imaginar no meu local de trabalho. Ele está ali a tocar, okay? E nós, no fim, até podemos pagar. Mas eu acho que as experiências mais curiosas são, e que são importantes, por exemplo, para o turismo português e para Portugal em geral, é que as pessoas vêm para aqui e vão continuar a poder estar nos eventos em Nova Iorque ou noutros locais quaisquer, nos eventos síncronos. Assíncronos não há problema. E, por exemplo, um dos grandes projetos com quem nós trabalhamos e esperamos voltar a trabalhar e com um parceiro fantástico é o Yes Network, que é dos New York Yankees. Nós estivemos à beira, no auge da pandemia, e fizemos uma pequena experiência de pôr os fãs do New York Yankees no mundo inteiro, no próprio estádio dos New York Yankees, a cantarem com o Frank Sinatra Start spreading the news, blá, blá, blá. Okay? Em coro e difundido. E, portanto, o que eu acho que vai ser fantástico com o 5G é as pessoas poderem estar no melhor sítio no mundo. Estou numa fase patriótica assinalável. Estamos aqui num sítio fantástico. E não estamos a perder nada do mundo, porque estamos lá, na mesma altura. E depois, é muito curioso, isto só para acabar, porque o 5G reduz a latência, nos jogos, curiosamente, não reduz totalmente. E há uma firma na Estónia que tem um investidor português vivo na Suíça que me disse isso. Okay? Apesar de tudo, ainda há latência. E nós temos os algoritmos, mas isso vai acabar. E, portanto, esta parte de acabar com as latências e, portanto, nós estarmos parte nos eventos síncronos no mundo inteiro, sim, é fantástico para os locais em que o mundo real é fantástico. Certo, mas aqui, vamos lá ver, estamos a falar... Este exemplo que o António estava aqui a descrever até está na publicidade de vários dos operadores de telecomunicações que já estão, sim, a implementar o 5G. Podemos, não é? Este dizer, exemplo. Já não sei a Vodafone, mas pronto. O Cristiano Ronaldo o desafio, e o Miguel Oliveira. Eu acho que o desafio mais... E há outras experiências de concretização dessa lógica do 5G que vão impactar o turismo. Uma delas é a gestão das cidades. Não é? As cidades são organismos complexos, onde os assets da hospitalidade se inserem, não é? E que vão poder beneficiar imenso dessa ligação entre algoritmos, portanto, equipamentos que vão, por si só, fazer parte dessa gestão e, portanto, vão dar experiências mais integradas. Este exemplo que o António estava a dar, que é, eu posso vir para Portugal usufruir das experiências de hospitalidade que existem aqui, sem perder nada do que se passa somewhere, é um ponto interessante para eliminar uma barreira à entrada de uma decisão de vir a Portugal, que no fundo é o que vocês procurarão estimular nos estrangeiros que poderão ser vossos clientes. Mas mais interessante seria pensar como é que se podia fazer ao contrário, não é? Como é que, de repente, os vossos clientes não são apenas as pessoas que vêm a Portugal, mas que, tirando partido dessa lógica, sim, estão elsewhere, não é? Estão em qualquer ponto do mundo e podem como é que se podem tirar partido. Continuar a alimentar essas experiências? Isso, elsewhere, não é? Isso porque também. As pessoas vêm, usufruem, cria-se ali um engagement e depois pode continuar a alimentar-se. E depois vem mesmo. Já estava ao contrário. Vieram, sentiram, usufruíram da experiência e depois vão.
E uma forma de tu fazeres com que eles voltem é continuar a alimentar essa experiência. E sim, mas o Mas lado já é muito marketeer em rebuscado, mim não é? tenderia... Não, mas o lado marketeer em mim tenderia a pensar ao contrário, que é, eu tenho todo um mundo de potenciais clientes, eu sou hipoteticamente parte dessa indústria da hospitalidade onde eu nunca trabalhei, mas Nunca se vamos deixar isso à parte. E, portanto, de repente, porque eu tenho todos esses algoritmos que se ligam dessa forma sem latência, a minha base de clientes hipotética deixa de ser as pessoas que estão a considerar num curto, médio espaço de tempo viajar para Portugal, mas passa a ser o mundo inteiro. E, portanto, eu posso criar relações. E volto ao tema da experiência. E consegue-se descobrir quem, através das suas escolhas, da sua pegada digital, tenciona... Sim, mas isso aí já estamos hoje. Para isso não precisas do 5G. Sim. Já estamos aí hoje. Chegas é mais rápido até essas pessoas? Chegas a... sim, quando conseguires ler, porque tens o outro lado, que é, nós hoje em dia... Portanto, a prazo, uma das possibilidades que o 5G trará é que os equipamentos nos leiam. Não somos só nós que lemos os equipamentos, são os equipamentos que leem as emoções que nós sentimos quando vemos ou somos sujeitos a um qualquer estímulo. E, portanto, esses algoritmos vão guardar mais informação sobre nós próprios do que nós próprios somos capazes de guardar. Há aquele exemplo clássico que não sei se leram os livros do Yuval Harari, mas ele cita isto, que é, nós lemos o Guerra e Paz, são 900 páginas, e daquilo lembramos de 3, 4, 5 emoções, momentos que naquela história aconteceram. Quando houver e-readers que têm capacidade de ler as nossas emoções, eles vão lembrar-se, o algoritmo vai lembrar-se, esta palavra está mal aplicada, mas vai ter registado todas as emoções que sentimos ao longo das 900 páginas. E, portanto, o conhecimento que tem sobre o eu, Inês, que estive a ler aquele livro, é muito maior do que eu própria sou capaz de me lembrar. E, portanto, a capacidade de relacionar informação e, por isso, encontrar padrões de consumo que podem ser propícios a comportamentos que queremos estimular, vai ser interessante. Mas, de novo, para que o mundo não seja toda uma loja, porque eu aí estou muito de acordo com o António, essa perspectiva é redutora e não é por aí. São muito de acordo com o outro. Sim. Mas o que... Lá está, o meu lado marketeer me levaria a pensar era que essas experiências, a eliminação das fronteiras físicas para parte das experiências da hospitalidade pode levar a que os vossos potenciais clientes, aqueles com quem têm que criar, ou quem podem criar uma relação ongoing que pode levar a diferentes tipos de compra ao longo dessa relação, se torne muito mais sofisticada e muito mais ampla. Portanto, em vez de estarmos a falar de novo só para o conjunto de pessoas que a curto e médio prazo estão a considerar viajar para Portugal, de repente é o mundo inteiro. E há umas, e é tudo uma questão de tempo, umas viajarão mais cedo, outras mais tarde, mas até lá vocês poderão eventualmente monetizar, portanto, ter receitas sobre experiências de turismo, de hospitalidade, que só existem em Portugal. É um bocadinho o flip side desta lógica de não perder o jogo do Mets ou de seja quem for. O que é que nós podemos dar aos estrangeiros que não estão em Portugal e que não vão viajar para Portugal no curto espaço de tempo, que é único sobre Portugal, tal como é único esse jogo ou esse concerto que estávamos aqui a falar. Essa é a perspectiva da experiência que essa eliminação de latência eventualmente poderá dar. Para terminar, antes de ouvirmos as perguntas que certamente terão para nos colocar, António, para quem passou por tudo aquilo que passou e tendo o setor do turismo sido um dos mais afetados pela pandemia, gostava de saber se gostava de deixar uma mensagem. Bem, portanto, a minha mensagem para o setor do turismo é a mensagem que eu acho que daria a muitos outros setores em Portugal. Eu acho que Portugal tem uma vantagem enorme, é que nós não perdemos a mentalidade do artesão. Portanto, nós gostamos de fazer bem. E isso está muito patente em todas as áreas, e nomeadamente no turismo, e é algo que é verdadeiramente importante manter. Num mundo em que o good enough e o suficientemente bom é a regra. Portanto, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que eu acho que há duas áreas importantíssimas para a atratividade de um local, para além do fazer bem. Um deles é, e cada vez mais vão ser determinantes nos próximos anos, é esta ideia de, ok, eu vou ter o prazer um prazer quase e uma experiência humana, que eu acho que também é um ponto extraordinariamente forte em Portugal.
Mas depois, e sobretudo com a juventude quer ir para a fronteira. A juventude quer ir para os locais de fronteira. E o que eu acho em Portugal nesta altura, e eu acho que aí há essa capacidade latente de estarmos na fronteira, mas eu acho que falta a visão estratégica ainda, a nível governamental, mas também empresarial, de como é que nós podemos ser um local de fronteira. Por exemplo, nós há muitos anos pensámos num projeto para o Tejo, para transformar o estuário do Tejo no local mais excitante à face do planeta. E nós temos a capacidade em Portugal e com os grupos em Portugal de fazer isso. Este seria o local único. Mas, na altura, todos os presidentes de Câmara, todas as entidades foram a favor. Na questão do aeroporto, estavam todos de acordo. Toda a gente está de acordo. E, portanto, e um dia faremos. Okay? E, portanto, eu nesta altura... E por isso não pode revelar. Não é isso. Mas o que eu acho é que aquilo que vai ter a prazo, aquilo que é o local mais atrativo, os locais mais atrativos, todos os outros fatores que eu referi são importantes, mas é o local da fronteira. Pensando na juventude para o futuro, eles querem ir para um local único. E a fronteira até pode ter essa componente científica e tecnológica, mas pode também ter as outras valências humanas que eu acho que nós em Portugal somos muito fortes. Eu referi essa parte de nós sermos artesãos, mas também aquilo que eu acho que nos tem permitido passar todas estas crises, que é, apesar de tudo, e eu vivo num bairro em Lisboa e sinto isso, que é esta parte da ajuda mútua, esta parte da solidariedade e a parte humana, que eu acho que são essenciais. E para além disso, nós, apesar de tudo, vivemos num país com uma enorme diversidade. Nós vamos ao norte da Europa e não temos a mesma... E, portanto, todas estas componentes de tolerância, diversidade, humanismo, são essenciais a manter e, ao mesmo tempo, para estarmos na fronteira. As pessoas chegam aqui e dizem, uau! E eu acho que é perfeitamente possível chegar lá. E há vários projetos em Portugal, felizmente, nessa direção. Portanto, eu acho que essa componente pode ajudar ao turismo fantasticamente. Quer dizer, o que se pode fazer aqui é incrível e eu espero que um dia se faça. É uma belíssima mensagem. E agora está na altura de ouvirmos a nossa audiência e eventuais questões que tenham para colocar. Começamos ali pelo Norberto. Ia pedir que se identificassem. Muito bem. Antes de... Eu sou o Antunes, que falaram ainda há pouco, não Das narrativas. Não tens uma Não, eu só tenho 83 anos. É o Sr. Antunes, não é, António? É o Sr. Antunes. Vai ser na fronteira do tempo. Não, tem 83 anos. Não é? O da Sr. drogaria. Antunes. É a drogaria Santa Mar. Muito bem. A pergunta, quer dizer, eu já venho com as perguntas, mas tenho um pequeno enunciado que fui elaborando à medida que vocês foram falando. Então, o enunciado da questão é o seguinte. Os dados do INEC de 2020 diziam o seguinte, que o que nós podemos tomar como um proxy do que é o turismo, que seria, neste caso, a restauração e hospitality, faltam mais algumas coisas para ser turismo, mas ok, estes dois, que apenas 47% das empresas com mais de 10 pessoas é que têm um website. Portanto, isto é um pouco o retrato do que é o turismo. E depois, por outro lado, também nós, eu sou do NEST, muito estudiosos também nestas questões da digitalização, ouvimos que, por exemplo, o blockchain tem uma enorme oportunidade para o próprio turismo. Aqui é a oportunidade de federar muito do que é oferta, isto é um setor extremamente segmentado, portanto, com muito microempresas, o que por um lado é muito bom, falámos em narrativas há bocado, é ótimo ter milhões de narrativas, milhões de razões. Eu até tinha aqui uma citação do Norberto, não é? Mas, por outro lado, a federação da própria oferta, daqueles que têm interesse em cicloturismo, daqueles que têm interesse no vinho, quais são os canais onde eu posso fazer a descarbonização, enfim, todas estas linguagens podem, de facto, mostrar uma oferta, toda ela muito organizada, agregar, inclusivamente, coisas que estavam partidas em pedacinhos e transformar em algo, de facto, portentoso. Isso é um dos lados, não é? E, por outro lado, também a própria pensamento de gaming. Portanto, o gamification também é extremamente interessante na perspectiva da fidelização dos próprios clientes, entender as suas necessidades, e pensamos muito até no turismo de saúde, como dar continuidade, por exemplo, às termas. A pessoa vai lá e depois, passado um mês e dois, porque é que a marca das termas não acompanha a vida depois
do momento onde de facto fruiu ali de um tratamento ou de um momento simpático. Portanto, temos estas duas coisas. Portanto, 47% das empresas com website, mas por outro lado revemos imensa oportunidade em tudo aquilo que por aí existe. Como é que nós conseguimos acelerar? Muitos destes conceitos são ainda muito difíceis de fazer entender para um público que ainda nem sequer, por exemplo, tem, como eu falei, um website. Como estimular a que isto aconteça com maior rapidez? Revemos noutros setores ou exemplos e paralelos que poderemos tomar para o turismo de como fazer esta aceleração. Há bons casos e inspirações que nos levam a entender de que há caminho para esta longa caminhada que avizinhamos para a digitalização do turismo. Isto, obviamente, também estou a colocar a coisa em extremos. Há exemplos de alta digitalização e lembremos-nos de que o turismo também tem a área das agências de viagens, de transportes, portanto, coisas altamente sofisticadas e digitalizadas. Mas tornando a coisa meio anedótica de que, ok, estamos a falar de coisinhas pequenas e que nem sequer um website tem, como de facto acelerar e aproveitar estas oportunidades? Eu posso tentar responder. Eu volto à base. A questão é qual é a experiência que vai tornar cada uma dessas unidades diferenciada, portanto, que vai diferenciar essa unidade da do lado. E para isso é preciso pensar em quais é que são as mais-valias que essa unidade, seja ela, faça ela o que fizer, restauração, hotelaria, o que for, tem em relação à sua concorrência e como é que melhor se conta uma história que seja appealing, que seja engaging, a quem pode ser o cliente, quem pode ser o consumidor dessa história. E depois usar o digital para compor essa narrativa. E se virmos, Portugal tem alguns exemplos de narrativas bem compostas que ligam o digital e os mecanismos do digital às experiências que o físico dá e que são inultrapassáveis. Toda a lógica do yoga and surf, por exemplo, que eu entendo que é microturismo, mas que ainda assim, em determinados pontos do país, está hiper desenvolvido. E mesmo esta lógica de uma proposta de valor de turismo à la longue, se quisermos, que é estas vagas de nómadas digitais que vieram para o nosso país muito para tirar partido do melhor que este canto tem para oferecer, que é uma integração total em tudo o que são meios tecnológicos da Europa, mas uma localização absolutamente privilegiada. Portanto, lá está aquilo que é inultrapassável no mundo físico, para já, pelo menos. Está aqui, não é? E, portanto, como é que se montaram histórias que passaram a ser apelativas para pessoas que têm um mundo de opções por onde escolher, onde Portugal é uma de N hipóteses. E, portanto, eu voltaria, para responder à sua pergunta, sempre à questão base, que é qual é a história que eu vou contar a qual consumidor, que seja uma experiência, que seja um abrir de uma porta para uma experiência que o vai seduzir e que ele vai achar que é única. E eu acho que, de facto, estou muito de acordo com o António, nós temos condições incríveis para contar essas histórias. E nós já contamos algumas. Nós já contamos algumas muito bem contadas, não é? Contamos a história do vinho, contamos a história do surf, percebemos que se combinássemos com o yoga a coisa ia funcionar porque a malta gosta, ou seja, há um target, há um cliente que gosta de combinar as duas coisas. E, portanto, foi de uma compreensão de que estas necessidades vêm intertwined muitas vezes, que então vamos contar uma história que é conjunta, e há N outros exemplos, seguramente. Eu, como digo, não sou especialista na indústria da hospitalidade, mas de certeza que há N outros. E, portanto, aquilo que eu faria para estimular essas unidades a estarem esse caminho é o mais possível criar notoriedade, criar awareness sobre as possibilidades que uma história bem contada tem de chegar ao coração das pessoas. Porque aquilo que mais nos diferencia enquanto espécie dos outros animais é que nós já fizemos as coisas mais incríveis e as mais abomináveis com base numa história que nos contaram e em que nós acreditamos. Nós, do ponto de vista lato, não é? As coisas mais abomináveis e as mais brutais foram porque alguém construiu uma história muito bem contada. E portanto, o que nós temos que... E eu sei que está a parecer que é muito fácil, não estou a querer implicar que o é. Mas encontrar os ângulos onde essas histórias são únicas e diferenciadoras. E o digital pode ajudar aí, mas para mim é mesmo a combinação disso com o físico. Porque se fosse só digital, então Portugal não tem nenhuma vantagem competitiva face a outros lugares.
E, portanto, é a combinação disso com o físico e esta mentalidade de artesão, o cuidado no receber, o gostar, as experiências de todo o género que as pessoas de Portugal podem dar, é uma componente que me parece fundamental de alavancar. Porque é aquilo que será que, na lógica, se eu percebo bem do que dizia, ainda há uma percentagem significativa de pessoas que nesta área não têm noção do elevado retorno que um investimento nesta área lhes daria? Formação. Como chegar até elas? Como explicar-lhes? Não, se fizerem este procedimento, este e este, se tiverem uma comunicação, uma narrativa, se tiverem uma comunicação eficaz, olhando para o público-alvo específico, através dos vários veículos à disposição, onde a digitalização, o mundo digital dá uma grande ajuda, vão ter um retorno muito superior. Há forma de se atalhar esse passo? Eu estive num projeto em Lisboa, no auge da pandemia, muito interessante e que tentava responder a algumas dessas situações. Portanto, nos primeiros meses da pandemia, 60.000 pessoas que trabalhavam no setor da limpeza perderam, pelo menos momentaneamente, o seu emprego. Portanto, havia o desafio, o que é que elas vão poder fazer de útil? E nós começámos um projeto em Alcântara, e depois que espero que um dia termine, com isso em mente. Como é que nós podemos pegar nessas pessoas, nesse caso, para resolver e preparar, neste caso, Alcântara, mas o objetivo era Lisboa para o futuro. Portanto, nós, em Alcântara, que setores é que estavam em risco? Todos os restaurantes e muitas das lojas locais. Portanto, Alcântara tem 14.000 pessoas, tem 150 restaurantes e 200 lojas. E muitas delas não tinham sites, nem nenhuma presença na rede. E, portanto, o que nós fizemos não foi nós ainda pensámos treinar as senhoras da limpeza na digitalização e criámos uma pequena app que permitia, muito rapidamente, fazer um microsite. Okay? Não foi o caso. Utilizámos estudantes e os estudantes, em 2 meses, digitalizaram todas estas lojas e todos estes restaurantes. E, portanto, nesta transição que nós vamos ter desta internet ainda literária e em 2D para uma internet 3D e com a realidade aumentada e a realidade virtual, as ferramentas que vão existir, nós desenvolvemos algumas, mas seguramente a Apple, Google e todos os outros vão fazer o mesmo, vai ser possível fazer sites e ter uma presença digital muito mais simplesmente do que agora. Tira-se uma fotografia, põe-se uma legenda, that's it. Okay? A parte curiosa desta história é que nós depois começámos a falar com as pessoas, nomeadamente os restaurantes. Houve restaurantes que tinham 12 pessoas e passaram a ter 2 a servir. E começámos a examinar, olhando para trás, o que é que fazia as pessoas irem ao restaurante. E como é que elas podiam recuperar. E é óbvio que podiam recuperar se as pessoas, por exemplo, voltassem a trabalhar nos locais de trabalho. Esse era o maior fator. Mas nós descobrimos um fator que era surpreendente e decisivo e que eu já tinha visto em Austin, Texas, que é a música. Portanto, todos os locais que tinham música duplicavam o número de refeições que serviam nesses dias. E um dos problemas que existia eram as taxas. Okay? Portanto, nessa altura falámos com a Câmara de Lisboa e a Sociedade Portuguesa de Autores para se vocês tirarem isto é o auge da pandemia, que as pessoas não podiam estar, mas nós percebemos que podia ser visto como um apoio à cultura, não é? Que um dos fatores, e eu acho que, por exemplo, isso é algo que ainda falta. Okay? Por exemplo, em Austin, todos os restaurantes têm música ao vivo. Há 70 concertos de música ao vivo todos os dias. E esta ligação com a música, eu acho que é fantástica para todas as partes, porque permitia, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a atrair imensas pessoas de tecnologia, mas não tantos de músicos. E uma das coisas que eu acho que mudava completamente Portugal era nós sermos a Austin da Europa, que era basicamente convidar os músicos para virem viver para aqui, as bandas e portanto, depois fazer esta combinação. Isto passava a ser... aquilo que Austin fez foi... E o Mayor, o William Wynne, teve esta ideia, ok, o que é crucial para atrair e reter talento é fun. E a primeira parte da fun, a mais barata de todas, é a música.
E nós vimos isso em Alcântara. Chegámos lá ao garagem, e o garagem, sempre que punha uma banda qualquer, um tipo a tocar, duplicava as vendas. Okay? Mas voltando atrás, eu acho que estes problemas são solúveis, e depois, de facto, nós temos que olhar sempre à volta e ver quais são as boas práticas E arriscar um bocadinho, aproveitá-las. não é? Só um bocadinho. Sim, não, eu acho que quer dizer, é curioso. Por exemplo, eu ensino na Margem Sul e tenho vários alunos da Margem Sul. E todos eles olham, por exemplo, de Almada, Barreiro, olham para o futuro de Almada e Barreiro nessa perspectiva. Por exemplo, eu tive um trabalho fantástico, que era o tipo em Almada, e disse assim: isto vai ser a capital de rock no mundo. Não há melhor sítio, dizia ele. Não há melhor sítio. Ali esnave, todas as bandas aqui a tocar, ninguém os ouve. Eu acho que são... quer dizer, eu acho que é possível. E não custa muito dinheiro. Não... Fica a ideia. Tínhamos ali... Como é que se chama? Eu sou o Fernando, prazer. A minha pergunta era mais ou menos na linha do que o Roberto disse, que o e-commerce já existe há 15 a 20 anos, mas ainda assim, antes da pandemia, 20% do comércio só estava online, ou seja, o recurso estava ali disponível, não era alguma coisa exatamente difícil, você tem Wix e milhares de plataformas. E eu acho que houve uma digitalização obrigatória, no sentido de que, a partir do momento que eu não tenho mais clientes in person, quais são as soluções que eu preciso adotar para, enfim, digitalizar meu negócio. Considerando o contexto que a gente está fora da pandemia, eu não vejo mais a digitalização sendo como obrigatória. Eu acho que a gente voltaria mais ou menos ao mesmo contexto de que existem N soluções, mas o meu cliente continua vindo para o meu negócio, então não tem por que eu, de repente, designar uma nova tecnologia, em VR, AR, 5G ou qualquer uma das buzzwords. E aí o que eu queria perguntar é como é que a gente consegue transformar Portugal num polo de excelência disso? Ou seja, não adianta só ter 5, 6, 7 experiências, mas na verdade a gente ter cidades querendo ser a cidade do rock ou a gente conseguir espalhar. Hoje o turismo é muito centralizado, por exemplo, em Lisboa e Porto. Como que a gente consegue levar pessoas para cidades que a gente nunca escutou falar por criar experiências incríveis naqueles destinos, sabe? E eu acho que muito também passa por câmeras terem talvez o pensamento não tão ahead ou tão para frente do que poderia ser o desenvolvimento turístico. Então, eu acho que no fundo minha pergunta eu passei por vários pontos, mas como é que a gente consegue ter uma visão do futuro que a gente quer, que é uma coisa, é preciso ter essa visão, né? E a segunda coisa é como é que a gente consegue articular o trade para isso acontecer, ou seja, como é que eu consigo fazer os pequenos e médios de fato... Como é que se alinham? Como é que eu consigo alinhar todo mundo? A primeira parte da pergunta, eu não sei no vosso setor se sentem que as pessoas, que os stakeholders, que as empresas que aí operam, acham que tudo vai voltar ao que era antes da pandemia. Se é isso que vocês sentem, então eu acho que é bastante particular, porque nas outras indústrias não é assim que as pessoas projetam, na média, o futuro. Ou seja, também não é pensar que a vida vai ser aquilo que foi durante o confinamento, em que quase tudo era digital e não podia ser de outra forma. Mas é um in-between que ninguém sabe dizer exatamente qual. Agora, o cenário de pensar que todas as barreiras que se tiveram de quebrar naquele ano e meio vão voltar ao que era, não creio, eu não conheço pelo menos realidades em que muita gente acredite de facto nisso. Acho que se houve coisa que contribuiu para essa mudança que estava a descrever foi o quebrar dessas barreiras do lado do consumidor. Portanto, ele passou a perceber que podia procurar suprir as suas necessidades de uma outra maneira. Não era o facto de estar fechado em casa que o impedia de ter muitas das experiências que gostava. Algumas sim, de facto, mas nem todas. E isso mudou a maneira como ele depois, mesmo já liberto dessas restrições, pensa em como suprir essas necessidades. E, portanto, daí está a gênese da mudança, da necessidade de mudar. Porque se uma determinada cidade ou um determinado negócio de turismo não mudar, o mercado contra o qual compete mudará e, portanto, vai ficar descompetitivo. Portanto, a gênese da necessidade diria que está aí. Como é que se alinham incentivos? É uma pergunta mais difícil, porque, lá está, diria que, dependendo se quem está a pensar em como fazer isso é uma entidade pública ou é uma rede de hotéis ou um pequeno restaurante,
Aquilo que haveria que entender, na minha perspectiva, é qual o mix ótimo de parcerias com eventuais competidores, porque muito do que foi inovador em várias histórias de inovação que existem em Portugal foi a capacidade, por sermos um mercado pequeno, transformar essa pequenez numa vantagem e propor a outras entidades que em determinados momentos eram nossos concorrentes uma associação, tudo dentro do legal. Não estou a falar aqui em cartelização nem nada do género, mas para fins muito concretos, fazer uma cooperação e com isso desbloquear barreiras à entrada ou à construção de novas realidades. E, portanto, isso pode ser a realidade, pode ser o caminho para uma determinada cidade. Como compreender qual o conjunto de hipotéticos bens insubstituíveis, ou experiências insubstituíveis, ou serviços insubstituíveis que aquela cidade pode dar, se conjugar vários dos players que ali estão, e de facto as entidades públicas estão bem posicionadas para fazer isso, mas não têm que ser só elas. Pode partir da iniciativa privada e tentar... Estou a pensar noutras realidades que não Lisboa. Associações de comércio e de serviços, muitas vezes têm esse papel de... Ou histórias regionais, não é? Ou histórias regionais, não é? As rotas dos vinhos, as rotas de não sei o quê. Tem, penso eu, lá está, não conheço o detalhe, mas tem por trás uma história que é isto. Aqui interessa nós associarmos porque vamos ser mais atrativos se estivermos associados, não é? Então, encontrar quais são os players-chave que podem dar consistência a uma história que depois se vende, eu diria que era o ponto de partida. Se eu tivesse que fazer esse exercício de gestão, era por onde eu faria. Dependendo da realidade onde eu estou, quais são as bolsas de interesse e de coisas únicas que eu posso tentar congregar aqui para compor uma história que é compelling, uma história em que o consumidor vai acreditar e vai querer experienciar. Eu tenho uma visão que vem de uma experiência muito marcante para mim. Eu fiz parte do início do European Institute of Technology e houve uma análise porque é que a Europa não fazia grandes empresas há 100 anos. Okay? Portanto, não fazia agora. E havia várias explicações. Portanto, o chairman do Alexander von Gabank convidou a Adrian Ullrich, que é um tipo do economist ultra duro, para nos mostrar porque é que isso acontecia. E a ótica dele, que é muito dura, mas que eu concordo totalmente, aliás, eu adorava que ele viesse a Portugal, é que as transformações fazem-se não por processos em que todos concordamos, e, por exemplo, isso é o que acontece na Universidade Portuguesa. Nós estamos todos ali, depois fazemos investigação, e um dia vai chegar ao mercado. E depois nunca chega. E não chega, porque para chegar ao mercado tem que haver alguém que arrisque. Okay. Voltamos ao início da conversa. Não, tem que haver alguém que arrisque. E, portanto, uma das coisas que nós aprendemos na minha própria empresa é o que eu tenho que fazer é ver quem são os campeões que levam as ideias e esses eu tenho que dar o poder e encaminhar. Por exemplo, uma outra experiência que eu tive foi quando fui diretor do programa de Portugal com a Universidade de Texas em Austin. A coisa que mais me impressionou foi Austin, não a universidade. E em Austin houve uma apresentação muito gira que foi, o que aconteceu em Austin foi que 2 miúdos de 18 anos, há muitos anos, 30 anos, Michael Dell e John McKee, criaram a Dell e a Whole Foods, respectivamente. E o que aconteceu é que toda a cidade esteve por trás deles. Nós todos na cidade, todas as forças, dissemos estes dois tipos são fundamentais e nós vamos apoiá-los de toda a forma. They rally behind them. E o que falta em Portugal é há campeões espalhados. Okay? Há pessoas que nunca têm o apoio. Que se julga logo à partida que é tudo coletivo. Não é. As coisas fazem-se porque há pessoas que arriscam. E fazer uma empresa, fazer um hotel, fazer um restaurante, é um enorme risco. E o apoio deve ser a essas pessoas. E não em processos abstratos. Como é que nós vamos fazer? É muito simples. E era o que dizia o Adrian Ullrich. Na Europa, não há isso. E, portanto, ele usava um slide dos miúdos americanos a venderem limonadas na rua. Ele dizia, na Europa não existe, porque há logo pessoas a ligarem, estão a perturbar a ordem pública, não estão coletados, não. Portanto, as pessoas não aprendem. E eu acho que isso é verdade em ciência, em tecnologia, e em tudo o resto. E o que eu acho que Portugal... Portanto, a visão em Portugal é que os empresários, os empreendedores, são quase semi-criminosos.
Epá, é uma visão imbecil. Não é um problema ideológico, é imbecil. E o que Todos aqueles que se eu não destacam perdi a da esperança de mediocridade. trazer o Adrian Aldridge para basicamente fazer uma terapia de choque. E, portanto, o que falta em todos os países... Porque eu vou a milhões de sítios em Portugal e vejo os campeões. E depois o que eles fazem é lamentarem-se porque toda a gente os tenta liquidar. Pá, nós temos que perceber que há pessoas que estão disponíveis para arriscar e outras que não estão. Ninguém é obrigado a arriscar. Mas as pessoas que estão disponíveis para arriscar, pá, devem ter um apoio. António, mas isso, voltamos àquela frase-chave que deixou aqui na nossa audiência e começa logo com o sistema de ensino, não é? Que normalmente há sempre miúdos que se destacam, mas a grande prioridade ou a grande preocupação é chegar até àqueles que têm mais dificuldades e muito bem. Sendo certo que aqueles que se destacam, a facilidade com que se desmotivam, isso pode perder logo assim à partida muito talento assim de uma forma muito embrionária e isso depois é transposto para a vida adulta já no mercado de trabalho. Normalmente aquelas pessoas que de alguma forma se destacam entre os seus pares em vez de serem apoiadas são alvos a bater porque estão a desromper o funcionamento dos seus pares. É um bocadinho assim, não é? Apesar de tudo, acho que temos muitos exemplos que não foram assim. Acho que, enfim, sou bastante otimista. Todos, não é? Não, há pessoas que triunfam, não há dúvida. Pois, exato. Mas há bocado falávamos, verdadeiramente. antes de estarmos aqui juntos, essa a vantagem, uma forma de contornar, a vantagem de ter junto de nós uma rede de pessoas focadas, com a mesma visão, com a mesma estratégia, com skills, ainda que sejam skills diferentes dos nossos, mas todos apontados na mesma direção. É uma boa forma de ultrapassar. Quando se pode escolher as pessoas a ter à volta, sim. Muitas vezes operam-se essas mudanças com o ecossistema que existe. Aí está o verdadeiro desafio. E pode ter-se a liberdade de escolher algumas pessoas para estarem em pontos-chave desses ecossistemas. Mas o resto, as outras pessoas, aquelas que, enquanto decisores, não podemos mexer, temos que as trazer com. E aí o poder das histórias, voltando às narrativas e ao storytelling, é fundamental para comunicar, para construir primeiro essa visão que tu estavas a dizer e depois para a comunicar de uma forma engaging e alinhar os incentivos para que as coisas aconteçam. Não é? Aquilo que o António estava a dizer é que em Portugal este alinhamento não existe. Está um bocadinho desalinhado. Muitas vezes não existe. Pronto. E, portanto, cabe-nos perceber como é que podemos mudar isso. Apesar de tudo, eu creio que os últimos anos foram de grande evolução nesse sentido. Eu também acho que a situação está a melhorar está a melhorar, enormemente e a nova geração é completamente diferente. Aliás, eu estou na universidade, quer dizer, os estudantes de hoje são completamente diferentes. E, portanto, aliás, havia um que recomendava aos meus colegas que deviam todos também tirar Erasmus. e têm razão, quer dizer, toda esta abertura que houve tem tido resultados excelentes. Sim, é verdade. Há mais alguma questão lá em cima? Rapidamente. E depois a senhora atrás. Boa noite. Meu nome é André Corcos, sou diretor de infraestruturas da Rede Vila Galé de Hotéis. Gostaria de colocar talvez 2 pontos, contribuir. O colega Fernando, salvo erro, falou sobre essa questão da inovação no segmento do turismo, e isso não vai muito do segmento, e sim das pessoas que estão à frente. Quando a gente fala de inovação, são pessoas que têm visões à frente. E eu posso falar muito da empresa na qual eu trabalho já há 14 anos, conheço muito bem. Há uns anos atrás, o nosso presidente decidiu criar nichos de hotéis e não fazer só mais do mesmo. Construímos hotéis em Alter do Chão, na Cordelaria, investimos no enoturismo, no Douro, e chegamos até ao ponto, por exemplo, de ter 8 hotéis no Algarve, num raio de menos de 30 quilômetros, e nenhum competia uns com os outros, porque eles atendem nichos diferentes. Então, eu acho que a inovação vem muito daí. Portugal, sim, é um país pequeno em território, porém, em termos de riqueza, é, sem dúvida, de uma dimensão imensurável. Falando sobre a questão do 5G,
que ficou mais ou menos no aeroponto. Eu acho que todo técnico de informática que trabalha com internet para os hotéis tem um sofrimento muito grande que só eles conseguem perceber. É um esforço muito grande você fornecer uma internet de qualidade para um cliente e no final nunca é 100%. Primeiro, há um investimento da empresa em distribuir um sinal. No final você pode deixar aquilo tudo impecável, vir as costas do hotel e 2 dias depois tem dezenas de antenas que foram desligadas ou queimaram e etc. Eu creio que antes até do 5G deveria haver um investimento voltado para ampliação desse sinal, mesmo do 4G. O 4G hoje para um hotel, para um cliente, para uma pessoa já seria suficiente. Não há necessidade de mais velocidade. A gente não entra num shopping center e liga no Wi-Fi, a não ser que você não tenha um pacote de dados. Então, a partir do momento que você tem dados disponíveis, não é um custo muito alto, é algo acessível, você sempre vai optar pelo seu pacote de dados e não se ligar a uma rede. A gente chegou a colocar rede GPON nos hotéis através de fibra, tratando cada apartamento como se fosse, cada quarto como se fosse um apartamento, e aí a gente se depara com outro problema, que é o custo da internet em todo lugar é alto. Eu, na minha casa, tenho 500 megas de internet, um hotel nunca vai poder dar 500 megas para cada hóspede que tem lá dentro. Então, o cliente sempre tem a sensação que a internet é lenta, porque eu estou habituado ao meu pacote de internet. Então, o que deveria haver antes mesmo do 5G é uma melhor distribuição. Além desses comentários, eu gostaria de fazer uma pergunta e que é relacionado à questão da experiência. Eu vou fazer até um comparativo com a época industrial, que surgiram inúmeras indústrias, foi um consumo dos combustíveis fósseis, né? E logo depois as pessoas perceberam que a gente tem que frear isso porque está muito descontrolado e vamos encontrar aqui um meio termo. Vocês acreditam que essa parte da evolução tecnológica, essas experiências virtuais, também vai passar por algo parecido? Vamos entrar com os 2 pés nessa realidade virtual, nessas experiências, e uma hora a gente vai frear e vai falar, pera, eu estou muito mais para lá do que realmente vivendo. Que, na verdade, a gente já percebe isso hoje. A gente vê pessoas, casais que vão jantar com suas esposas, vão no restaurante, às vezes a esposa está mais interessada em tirar foto do prato do que desfrutar o momento, né? Então, eu queria saber se isso é o caminho. A gente precisa sofrer um pouco, se atirar de cabeça, sofrer com essas experiências, depois a gente parar, frear e encontrar ali um meio termo, né? Vamos aproveitar o hotel que eu estou hospedado, vou lá na piscina, mas depois eu tiro só uma fotinha e tá bom. António, quer falar sobre os riscos da realidade virtual? Quer dizer, A Inês vai logo dizer que a culpa não é da tecnologia, é da utilização da tecnologia, foi o que disse há pouco. Não, portanto, eu acho que nós estamos numa fase que vai ser revolucionária, porque na próxima década nós hoje temos um dispositivo que é central, que é o smartphone. E pouco e pouco o smartphone vai ser substituído pelos óculos e os óculos vão permitir... Os óculos vão fazer 2 coisas. Vão, no fundo, e esta é a tendência, e foi a visão do Steve Jobs. Há 2 fenómenos na evolução tecnológica. Um é o bundling, e, portanto, o que o smartphone fez foi juntar todo o tipo de sensores, máquina fotográfica, GPS, whatever, num dispositivo. E depois há o unbundling, que é basicamente o que ele fez foi, havia a internet, e ele foi buscar bocados à internet e criou mercados, marketplaces, e os apps, a música e assim sucessivamente. E o que os óculos vão fazer, vão ser um estágio mais avançado do bundling e vão ser um estágio mais avançado do unbundling, porque basicamente vão ser a nossa janela para o mundo real e o mundo real é unbundled. Ok? Temos tudo à nossa frente. E, portanto, a questão toda é como é que
as entidades, para além da parte tecnológica, dos conteúdos, vão se associar a este fenómeno em que chegam 10 pessoas ao hotel com óculos de realidade aumentada. Okay? Que conteúdos é que nós vamos dar? Okay? E eu acho que a distinção entre os diferentes hotéis no futuro vai ser, em certa medida, semelhante àquela que aconteceu antes com o smartphone e com a internet. Os hotéis ou os restaurantes mais avançados adotaram primeiro, foram aprendendo e foram melhorando. Primeiro em relação aos sites, depois em relação às apps, e agora nós vamos ter um novo mundo em relação aos óculos, e os óculos vamos ter as experiências de sobrepor ao mundo real, mas também as experiências virtuais, e eu não estou a ver que o hotel vai criar experiências virtuais, mas vai sim aumentar, seguramente aumentar a realidade e ajudá-los a navegar, pelo menos no local à volta do hotel. E, portanto, o que eu acho é que esses ajustamentos, curiosamente, vão ser mais simples de fazer, e essa foi a nossa experiência em Lisboa, do que anteriormente. Eu acho que a parte mais curiosa e a parte onde os hotéis se vão distinguir é para além da aumentada realidade virtual que existem há 20 ou 30 anos, embora sejam ainda num estado muito imberbe, e que tem a ver com esta parte dos smart contracts, porque eu vou querer tudo sem fricção. Ok? E eu vou querer chegar a um sítio e vou ter que querer tudo sem fricção. E a forma de fazer isto, que ainda neste momento ainda está em aberto, é através de smart contracts. Portanto, eu vou marcar o hotel e, juntamente com o hotel, exatamente como hoje, tenho que alugar o carro e tenho que fazer várias coisas, eu vou ter um conjunto de smart contracts que me permite, sem fricção nenhuma, usar esses bens. E aí, o que eu acho que vai acontecer, se eu estivesse na gestão do hotel, eu avançava e ia para a frente e depois licenciava a todos os outros a minha experiência nesse desenvolvimento. Depois há outra parte muito importante que tem a ver, que eu acho que é algo que falha porque eu agora conheço muitas pessoas que estão a vir para Portugal e têm filhos pequenos, que é a parte dos filhos pequenos. O que é que eles vão fazer quando chegam? Portanto, essa é uma parte que vai ser determinante, e aí eu antecipo, ok, eles chegam lá e vão querer ter, porque vai sempre haver um lag entre as experiências que exigem investimentos consideráveis e os óculos que uma pessoa compra por 200 ou 300 euros. E, portanto, aí eu admito que possa haver um investimento. Mas se eu tivesse que apostar, e para responder diretamente à pergunta, no vosso lugar, eu não pensaria que aquilo que vivemos hoje é uma antítese que há de resultar numa síntese para trás com o que foi para trás, mas sim numa tese que vai ser disrompida por uma antítese, antes de ser sintetizada. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer? Que aquilo que aí vem é mais disruptivo do que aquilo que hoje vivemos. E, portanto, nós não vamos fazer uma síntese para o que passou. Vamos acelerar a mudança para a frente. Creio que temos tempo, pelo menos, para mais uma pergunta. Estava ali em cima. Olá, boa noite. O meu nome é Gustavo. Eu, neste momento, não estou conectado a nível do mercado de trabalho ao turismo, mas já trabalhei num software para hotéis e sei que o mercado nacional está riquíssimo a nível de soluções tecnológicas, quer B2B, quer B2C, para o mercado do turismo. Salvo erro, em 2019, os dados da Deloitte diziam que 86% dos hotéis em Portugal vinham de hotéis independentes e pequenas cadeias, onde a digitalização e a adoção de tecnologia é baixíssima. E não estou a falar de óculos 5G e portanto, essa parte. Estou a falar, por exemplo, de um sistema de check-in online. A adoção tecnológica é baixíssima. Portanto, havendo todo um processo para fazer, e também pegando aqui o que o meu colega disse há pouco, que ainda há um caminho a fazer antes de chegarmos ao 5G, e havendo tanto trabalho a fazer na otimização, a nível de otimização interna do processo, ou seja, B2B, de soluções tecnológicas, e também, como tem sido falado aqui sempre, a experiência a nível B2C, a minha pergunta é, onde é que vem que faz mais sentido, também tendo a nível tecnológico, apostar mais? Será numa parte de uma otimização interna com um conjunto de soluções B2B, B2C, e também, isto olhando ao contexto atual, pós-pandemia,
ou um bocadinho das duas? Isso para um fornecedor de tecnologia para hotéis, é isso? Estou mesmo a perguntar Ou no sentido pro- do mercado e também olhando, por exemplo, enquanto se eu sou um cliente de um hotel, tendo em conta também fazendo aqui uma conta do que é a necessidade do que é o turismo. Mas o investimento, desculpe, Gustavo, o investimento por parte do hotel ou da cadeia de hotéis. Exatamente, ou seja, neste caso, Portanto, se a cadeia de hotel ou o hotel deve investir Sim, isto mais foi- isto- no B2B, no B2C, ou se há de haver há um aqui um bocadinho das ponto de duas. equilíbrio. Exatamente, eu peguei nesta questão aqui por causa de uma vez, creio que foi a Inês que tocou neste ponto, que é o retorno, portanto, o retorno que cada solução vai trazer. Portanto, não olhando aqui ao bolo, portanto, ao um custo ou todo o investimento de soluções Certo. tecnológicas, mas Sim. soluções tecnológicas vão trazer retornos diferentes, Certo. seja elas direcionadas ao consumidor ou ao Certo. próprio hotel. Só que eu acho que não há uma resposta única para a sua pergunta, porque ela depende do contexto em que esse decisor está, que é um contexto que é condicionado pelo tipo de consumidor que tem e, portanto, quanto é que esse consumidor vai valorizar a eliminação da fricção ou a exponenciação da experiência pelo investimento numa hipotética solução B2C. Isso depende de que consumidor é e qual é a proposta de valor que eu lhe estou a fazer. Portanto, se eu estiver a servir estes nómadas digitais ou este turismo urbano de curta duração, jovem, em que não, portanto, ter a capacidade de marcar tudo online e ser tudo muito seamless quando eu chego, a utilização dos assets do hotel. Se esse é o tipo de cliente que eu sirvo, então ter essa experiência seamless, e face ao pricing que eu também tenho, é provavelmente uma aposta interessante e, portanto, tem que se avaliar o retorno do investimento nesse contexto. Se, pelo contrário, eu sirvo um cliente que é mais um consumidor, que é um consumidor mais premium, que valoriza, na verdade, que existe alguém que o recebe à entrada do hotel, alguém que tem um discurso personalizado para com esta pessoa e se está num contexto do tipo de experiências que vai ter e daquilo que quer, são muito mais experiências guided do que experiências de autodescoberta. Que se calhar esse cliente mais jovem, mais urbano, prefere. Então, provavelmente, eu tenho mais a ganhar, eu tenho um maior retorno de investimento se eu investir em soluções B2B que me poupam na operação, não é? Mas eu preservo o front-end, entre aspas, com aquele consumidor humano, humanizado. Não é tanto nas ferramentas B2C que eu vou ser bem-sucedido no retorno desse investimento. Portanto, eu não consigo dar-lhe uma resposta única. Eu acho que depende imenso do contexto em que se está a fazer a análise dessa decisão de investimento. Acho que precisaríamos de mais tempo. Vamos ter que repetir este painel numa próxima vez. Foi um gosto estar aqui presente. Agradeço a partilha e também o contributo da Inês, do António. A nossa talk fica por aqui. Queria recordar-vos que na próxima quinta-feira, dia 17, há nova sessão, desta vez sobre a saúde e o turismo. E na sexta-feira, dia 18, vamos falar sobre ideias que mudam o mundo com um painel extraordinário. Aconselho-vos a ir espreitar também o site do Next. Não percam, por mim é tudo. Foi um gosto estar aqui presente. Muito boa tarde a todos.